pergunta 79, pergunta qual é o 10º mandamento, que nós encontramos lá em Êxodo. Como temos sempre lido, o prefácio de Êxodo diz o seguinte: então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Verso 17: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. A pergunta número 80 nos diz o que exige o 10º mandamento. Exige o pleno contentamento com a nossa condição, bem como disposição para com o nosso próximo e tudo o que lhe pertence. Pergunta 81. O que proíbe o 10º mandamento? Ela proíbe todo descontentamento com a nossa condição, todo movimento de inveja ou pesar à vista da prosperidade do nosso próximo e todas as tendências ou afeições desordenadas a alguma coisa que pertence a ele. Alguns versos. Filipenses capítulo 2: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. Colossenses 3:5: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Hebreus capítulo 13, verso 5: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. Por fim, 1 Timóteo 6, a partir do verso 6: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Vamos orar mais uma vez. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, pedimos o teu auxílio nesta manhã. Nos ajuda, Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de mim ao expor esse texto. Quem sou eu, Senhor? Tem misericórdia dos meus irmãos e todos aqueles que chegarem a ouvir essa mensagem. Senhor, que o teu Santo Espírito possa gravar essa mensagem em nossos corações, que nós não ousemos nos desculpar, não ousemos relativizá-la, que possamos ver a nossa cobiça, o nosso coração pecaminoso, a nossa natureza corrompida, sendo expostas nesse mandamento. Que sirva, Senhor, para que nós possamos compreender toda a tua lei, que nós possamos humildemente nos sentirmos esmagados pela tua santa lei, e que isso nos conduza a Cristo Jesus, nos conduza à cruz do Calvário, nos conduza não somente aos pés da cruz, mas a cruz só tem validade quando nós estamos mortos em Cristo naquela cruz. Possamos entender que a parte da tua graça e misericórdia nós não poderíamos fazer absolutamente nada pela nossa salvação, e tudo o que nós fazemos acaba contribuindo para mais condenação. Nos auxilia, Senhor. Desmascara os nossos corações. Desnuda, Senhor, as nossas intenções. Nos humilha com a tua santa palavra e nos restaura com a tua graça e misericórdia através do Espírito Santo de Deus. Glorifica o nome do teu santo Filho em nosso meio. É o que nós te pedimos em nome de Cristo. Amém.
Senhores, chegamos então, depois dessa longa jornada, ao 10º mandamento. Eu lembro de eu não cheguei a ver isso, mas uma comunidade de fé que eu tive, presente durante um tempo, que o pastor foi recriminado porque ele resolveu pregar os 10 mandamentos. E os membros da igreja acharam meio que ridículo de ele gastar uma noite inteira, os cultos lá eram à noite, com o mandamento, por exemplo, não matar. Eles ficariam empolvorosos vendo nós gastarmos 2 manhãs inteiras vendo o mesmo mandamento. Nós temos feito essa jornada e eu creio que tem sido glorioso ao nome do Senhor, que a lei do Senhor tem causado o efeito que ela deve causar em nossos corações, nos humilhando. E é impressionante que, assim como todos os demais mandamentos, esse mandamento ele é tão atual. Nenhum dos mandamentos de Deus, da lei, do decálogo, pode ser dito, colocado, ou guardado, ou reservado para uma data histórica passada. Eles se fazem cada dia mais atuais. Esse mandamento ele atinge em cheio a nossa vida nos dias de hoje, imersos nessa cultura materialista, nessa cultura consumista, onde nós somos levados a sempre ter mais. E os irmãos sabem que eu sou até adepto do capitalismo frenético. Eu gosto do capitalismo, gosto de como o capitalismo proporciona que nós possamos ter produtos melhores e mais baratos, como o emprego fica mais abrangente, como as pessoas têm capacidade de se vestirem, de se alimentarem, de se cuidarem de forma melhor. Hoje mesmo uma pessoa morando numa favela, ou politicamente correto, numa comunidade, ela goza de benefícios que reis e imperadores no passado não tinham. E isso se deve à graça de Deus e ao capitalismo. Só que não existe nenhum sistema financeiro, nenhum sistema desses que seja dado por Deus. O socialismo é contrário, mas o capitalismo, por outro lado, não é simplesmente... Ele é o menos pior, nós podemos dizer. Mas ele tem um efeito colateral muito grande. Na ânsia de vender mais, até o mote do capitalismo, que, como Adam Smith dizia, eu tenho certeza que eu vou ter leite, na época se entregava leite, que eu vou ter leite na porta da minha casa pela manhã, não porque o leiteiro é bom, mas na ansiedade dele de ganhar dinheiro e de passar na frente do outro leiteiro. Por isso que eu vou ter esse benefício. E isso acaba nos beneficiando. Por outro lado, quando você precisa vender mais, isso é jogado na mídia. E para você ter uma ânsia maior do consumismo, ela precisa vir tentar tapar um buraco que nós deveríamos reservar para Deus. Nós acabamos cobrindo com coisas materiais e deixamos de nos preocupar em ser para nos preocuparmos em ter e definir o nosso ser a partir do ter. E isso é terrível. Nós acabamos tendo que ter alguns tipos de objetos, de tênis, casa, televisão, roupa, para que nós possamos nos sentir vivos numa comunidade totalmente materialista. Ao passo que nós vemos, e é comum ver, as pessoas, puxa, você ainda tem esse celular antigo? Puxa, por que você não troca de carro? Puxa, o teu tênis, você vai usar ele até quando? As pessoas não têm mais um uso útil. Não vou usar aquela pecha de uso sustentável, nada disso. Mas você precisa comprar um carro, você precisa comprar um tênis, você precisa comprar uma roupa quando você tem a necessidade disso. Não para obter prazer nisso. E não para se mostrar. Mas hoje é um status. Com determinado tipo de tênis, com determinado tipo de camisa, com determinado tipo de carro, de celular, ou morando em um determinado tipo de bairro, diz muito de quem você é. E você quer passar essa imagem para os outros.
E aí nós vemos pessoas assalariadas fazendo prestações longuíssimas por um aparelho que vai ser roubado ou perdido antes disso, mas só para ela se sentir inserida na sociedade. A Bíblia nos diz em Provérbios 27:20, o inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Nós temos que fugir disso, porque os nossos olhos não vão se satisfazer com essas coisas. Nós vamos querer sempre mais, assim como o inferno e o abismo. O pastor Morley, ele chama a atenção, afirmando que o mandamento ele lida com o desejo. E o desejo ele emprega na nossa compreensão de todo o decálogo, pois no cerne de todos os mandamentos está o desejo que temos pelas nossas preferências pessoais. Nós acabamos quebrando todos os mandamentos, porque preferimos seguir os nossos desejos pessoais. E esse mandamento vai tratar justamente de desejos. Nós vimos em toda a exposição do decálogo, que nunca o mandamento era simplesmente não matar, simplesmente não assassinar, que ele tinha sempre um lado positivo e um lado negativo de ação, o que fazer e o que não fazer, e que ele sempre estava, a partir até do ensino de Cristo Jesus no Sermão da Montanha, atrelado aos desejos do coração. Você pode adulterar, você pode assassinar, você pode roubar, ainda que não chegue a vias de fato. Mas se você desejar isso no seu coração, você já é culpado. Esse mandamento ele interpreta então todos os outros mandamentos. Agostinho, na sua obra Confissões, ele conta a história de um roubo de uma pereira. E ele e seus amigos iam roubar essa pereira atrás de peras. E é interessante Agostinho falando que ele possuía em sua residência, em seu pomar, peras mais saborosas que aquelas que ele ia roubar. Mas mesmo assim ele ia roubar, e ele ia com os amigos roubar, e roubava não somente para se consumir, assim como nós vimos na nossa política atual, as pessoas roubando dinheiro que se elas vivessem 1000 anos elas não conseguiriam gastar, e roubavam de tal maneira que tinham que jogar fora, que tinham que dar para os porcos. Mas é interessante, eu queria chamar a atenção para o motivo que ele dava para esse roubo. Ele diz o seguinte: o desejo de roubar, ele foi despertado simplesmente pela proibição de roubar. A transgressão. Lembra o que nós vimos na quarta-feira, no Salmo 32, do que nós somos perdoados? Que nós somos perdoados primeiramente da nossa iniquidade. A nossa iniquidade não é atribuída a nós. A nossa iniquidade, consequência da queda, leva à transgressão, e a transgressão nos é perdoada na cruz do Calvário. A transgressão é o desejo de ultrapassar a lei, é de quebrar os tabus. E essa transgressão ela gera o pecado, a qual nosso Senhor cobriu com o seu sangue, apagou. Desejo de roubar. E continua Agostinho: as peras eram desejadas apenas porque eram proibidas. E nós vemos isso, até marca de cerveja tem a proibida, né? Nós vemos como a mídia, o cinema, a literatura e a nossa concupiscência interna, ela tem uma antena para o que é proibido, e parece que tudo o que é proibido chama a nossa atenção. Isso será que nos lembra algo? Eu pedi para o Julian ler na nossa liturgia, Romanos 7. Isso nos lembra Paulo. Paulo diz o seguinte: eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Veja bem, a lei é culpada do pecado? Não, de maneira alguma. A cobiça já estava em Paulo, a cobiça já estava em Agostinho, a cobiça já está em nós. Mas é a lei que nos mostra que essa cobiça é errada. É a lei que nos mostra que ela é pecaminosa. É a lei que nos mostra que ela nos condena. É a lei que nos mostra que nós não conseguimos lutar sozinhos contra ela, porque ela está na nossa natureza. E Paulo continua: sobrevindo então o preceito, reviveu o pecado, e eu morri. Essa é a função da lei. A lei ela deve reviver o nosso pecado, ela deve nos desmascarar. E quando nos desmascara, nós estamos prontos a morrer. Prontos
e necessitados de ir ao Calvário, necessitados de um Redentor, porque sozinhos não conseguimos nos limpar. Quem tenta se limpar sozinho é igual pegar uma esponja cheia de esterco e tentar tomar banho. Cada vez se suja mais. Cada vez que nós tentamos com o nosso próprio mérito obedecer à lei, nós vamos acumulando condenação sobre condenação. E Paulo continua: porque sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, nós somos carnais, vendidos à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Notem, isso está lá no cerne do mandamento de não cobiçar. A cobiça dentro dos nossos corações, alimentada, causada e alimentada pelo nosso orgulho, pela nossa inveja, ela vai gerando uma atitude que nós acabamos fazendo coisas que nós mesmos nos espantamos. Por que eu fiz tal coisa? E Paulo ainda continua: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu não faço o que quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. O mal reside em nós, por causa da queda. E qual a origem desse mal? A queda. A origem do mal que reside em Paulo e que reside em cada um de nós está na queda, lá no Éden. Notem o seguinte: o termo que é usado em Êxodo, de não cobiçar, é o mesmo termo que nós encontramos em Gênesis capítulo 3, verso 6, que diz o seguinte: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, que era agradável aos olhos e árvore desejável. É o mesmo termo, árvore cobiçável, árvore desejável para dar entendimento. Tomou-lhe então do fruto e comeu, e também deu ao seu marido, e este comeu. Veja, o roubo do fruto, nós vimos isso no mandamento. O fruto foi roubado. Aquele fruto, assim como as peras que Agostinho roubou, não pertenciam ao homem. Era o único fruto que não foi dado ao homem. Mas esse roubo causado por uma mentira que estava lá, da serpente, causou um assassinato da espécie inteira. Foi um adultério para com Deus. Quebrou os 5 primeiros mandamentos, porque o homem tentou ser independente, fez um ídolo para si. O homem tomou Deus e fez dele uma imagem menor, uma imagem de que ele não cumpriria o que ele falou, acreditando na mentira da serpente. Não honrou o nome do Senhor, não guardou o descanso do Senhor, não honrou o seu pai. E também a quebra com a cobiça. O fruto era desejável. Os 10 mandamentos são quebrados no Éden, e nós ecoamos isso até hoje nas nossas vidas. Nós somos pessoas ambiciosas, nós somos pessoas cobiçosas, nós ansiamos por muitas coisas, e a maioria delas desnecessárias. Podemos usar como desculpa que nós vivemos numa sociedade de cobiça. Só que notem o seguinte: a cobiça ela não se dá somente em Tóquio e somente em Nova York, os centros do capitalismo. A cobiça não se dá somente em Blumenau, ela se dá em cidades pequenas, ela se dá no sertão do Nordeste, ela se dá no deserto. Você sempre desejando, ansiando alguma coisa, querendo alguma coisa, achando que merece alguma coisa, invejando alguma coisa que o outro tem. A propaganda direta ou indireta que nos atinge, direta nos comerciais, nos outdoors, nos anúncios de rádio, TV, e é indireta através do que nos é mostrado no cinema, nas novelas, nas séries, nos próprios noticiários, nas revistas. A gente acaba comprando revista para ver o que rico come, o que rico veste, para ir lá parcelar em 36 vezes e se sentir tão belo quanto, tão poderoso quanto. A propaganda direta ou indireta,
Ela nos ensina que somos o que temos, somos o que consumimos, somos o que vestimos, somos o que dirigimos. E isso, meus queridos irmãos, seria trágico por si só, se nós estivéssemos falando simplesmente da sociedade, simplesmente daqueles que não foram alvos da graça do Senhor, simplesmente das pessoas que estão fora da igreja, que são atingidas por isso. Mas o ruim conseguiu ficar pior. Como eu sempre digo, nada é tão ruim que não possa piorar. Muitos dos lugares que se chamam de igrejas, que levam um nome na frente de igreja, muitos desses botecos, eles trocaram ou misturaram o evangelho por um apelo a bênçãos materiais, um apelo à concupiscência, um apelo à avareza, um apelo à inveja, um apelo a uma busca de uma necessidade não tão necessária. Muitos desses lugares não proclamam Cristo. Como eu falei na quarta-feira, trocam, substituem, falam de tantas outras coisas, tantas outras preocupações, mas não pregam a Cristo, pregam prosperidade, pregam resolução de problemas. Liga a sua TV, veja os anúncios das igrejas. Venha resolver seu problema. Você está com mal-estar? Venha para tal igreja. Você está falido? Venha para tal igreja. A sua mulher te abandonou? Venha para tal igreja. Você é alcoólatra, você é drogado, você é pobre, você não tem o que comer, venha para tal igreja. E aí nós vemos os testemunhos. As pessoas chegam e dizem: olha só, antes eu estava falido, hoje eu tenho 4 BMWs e 3 empresas. Que bom, você pode escolher com qual BMW você vai para o inferno. Gera uma dúvida, talvez tenha uma igreja para sanar essa dúvida. Cristo vira, com perdão da expressão, um macaco gordo, um quebra-galho. Vem resolver teus problemas. Aí as pessoas vêm, e nós vimos isso, é bíblico isso. As pessoas vêm resolver seus problemas, seja câncer, seja droga, seja álcool, seja problemas financeiros, seja o que for, seja traição, seja casamento destruído. Elas chegam, ouvem algumas coisas, são abençoadas e se afastam. Como eu falei na quarta-feira e na outra quarta-feira, 10 leprosos foram abençoados, mas somente um foi bem-aventurado. Somente um não estava atrás de Cristo para resolver seus problemas, estava atrás para resolver o seu principal problema. E ele sentiu quando o principal problema dele foi extirpado do seu coração. Essa tem sido a marca da igreja moderna, uma busca cobiçosa e interesseira às bênçãos divinas. É um mercado, um escambo. Você traz umas esmolas, e aí o pastor aperta alguma coisa e Deus é obrigado a te abençoar. Coloque Deus na parede, diz alguns, mostrando um show da fé, uma explosão de milagres. Nós vemos muito pouco conhecimento a Deus e principalmente pouquíssimo ou nenhum louvor a Deus. As pessoas se cercam na igreja para obterem benefícios, assim como cercaram Cristo Jesus para comer do pão, para ver milagres, mas pouco depois estavam dizendo: crucifica-o, tira daqui, não nos interessa. Eles buscam o melhor da terra hoje, não somente com carros, não somente com saúde, não somente com dinheiro, mas poder. Aqui tem poder, aqui tem mover, aqui tem show. Puxa, lá eles fazem um culto tão legal, é tão animado. Poxa, tem luzes, tem bailarinos. O que é? Um cabaré? Tem sido feito de muitas igrejas um cabaré. E querem o melhor da terra para hoje. Quando eu estava estudando teologia, eu discuti com um rapaz que ele tinha uma interpretação muito estranha de vida em abundância. E ele disse para mim: olha, não, Cristo veio para trazer vida em abundância. Eu disse: querido, vida em abundância é uma vida abundante, uma vida que não acaba, uma vida que não tem fim, uma vida eterna.
que recebem aqueles que passaram da morte para a vida. Não são bens. E ele teimava, não são bens, porque se for para ir a Cristo e ficar passando fome, Cristo não é agradável para ele, se não for para ele ser próspero. E esse tipo de pessoas se cercam de pastores que ensinam isso, e os pastores acariciam essas pessoas, como reflexo da sua própria concupiscência, e esses lugares crescem. As pessoas querem o melhor da terra aqui, hoje, e elas não conseguem entender ou ouvir Cristo Jesus em João 18, quando ele diz, o meu reino não é deste mundo. E quando elas ouvem isso, não, esse lugar aqui fala de coisas que são muito distantes, eu quero o reino aqui e agora. Irmãos, o termo cobiça significa ambição, um desejo imoderado. O que ocupa o seu pensamento constantemente? Que gera, ou é gerado, geralmente, pela inveja. Conforme no Novo Testamento, cobiça é um desejo insaciável de conseguir o mundo, ou um amor desmedido pelo mundo. E o mundo nós não devemos amar. Cobiça então significa desejo intenso. Ela gera ansiedade. Uma pessoa que é cobiçosa, ela é ansiosa, ela quer as coisas, e ela fica fazendo planos, ela quer do jeito que ela imaginou. Qualquer desafio não é mais o que eu queria. Calvino diz que ansiedade é falta de confiança em Deus. A pessoa não confia em Deus. A pessoa ansiosa não confia em Deus. A pessoa cobiçosa, ela não confia em Deus. A inveja é o desejo de ter o que Deus não nos quer dar, nos diz o pastor Van Horn, seja na área física, mental ou material. Às vezes nós temos inveja que uma pessoa é mais bonita que nós, que é mais inteligente que nós. Eu já vi dentro da igreja inveja de pessoas que começam a se purificar mais, a serem mais piedosas, a servirem mais os outros irmãos, isso gerando inveja nos outros. Um santarrão, um puritano, que a inveja ela se mostra tanto querer ter o que ela tem, como sabendo que não vai atingir aquilo, querer derrubá-lo. Nós vimos então que assim como a mentira, a cobiça estava no Éden, mas assim como a mentira, a cobiça também estava no Calvário. Marcos capítulo 15 diz o seguinte: pois ele, Pilatos, bem sabia que por inveja os principais sacerdotes haviam entregado Cristo. Notem como no Calvário nós encontramos todos os 10 mandamentos novamente. A mentira, o falso testemunho, a inveja, a traição, a morte, está tudo lá. Portanto, a cobiça é o primogênito do orgulho, e esse é da queda. Na queda, o homem quis ser igual a Deus. E esse orgulho nos persegue até hoje. E é esse orgulho que gera em nós a cobiça. Eu mereço. Por que eu não tenho? Por que o outro tem e eu não tenho? Notem que a inveja está junto. É quase que impossível separar. Portanto, não existe pecado que não provenha da cobiça e da inveja e do orgulho. Tiago, capítulo 1, diz o seguinte: cada um é tentado pela sua própria cobiça. É a nossa própria cobiça que nos faz, que nos tenta, que nos derruba. Porque ele continua dizendo: e quando essa atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado gera morte. Pela cobiça. Orgulho gera inveja, e cobiça gera o pecado. E o pecado gera morte. Notem, o externo, ele reflete o interno. Por isso que esse mandamento é tão importante.
Porque nós temos falado isso de todos os mandamentos, mas Deus, em sua infinita sabedoria, resolveu listar um específico sobre isso, para nos dar uma compreensão de todos os demais, para cercar todos os demais, para impossibilitar ao homem sincero que ele se ufane de cumprir algum mandamento. O exterior, ele vai refletir o interior. Você pode pegar um copo sujo, lavar só por fora, dentro está cheio de imundície. Com o tempo você vai ver de fora essa imundície. Como disse nosso Senhor Jesus Cristo, a boca fala do que o coração está cheio. Jesus, ele deixa bem claro isso. O que vem do interior é que contamina. É a corrupção do interior da criatura caída que contamina. Não é o que entra, é o que sai. Lembram também que ele disse o seguinte no Sermão da Montanha: morte, adultério e tudo mais nasce no coração. O exterior sempre vai refletir o interior. É no coração que nasce o adultério, assassinato, a mentira, o roubo e tudo mais. Portanto, a melhor maneira de evitar que os homens deem a luz ao ato externo do pecado é abortá-lo quando ele ainda está no coração, quando ele ainda é uma tentação, quando ele ainda não enganou o homem. A gente não pode deixar de dar luz ao pecado. Nós temos que abortar isso lá no coração. E esta é a grande importância do mandamento. Ele repreende os primeiros impulsos pecaminosos no coração do homem. Quem observa o 10º mandamento está constantemente analisando o seu próprio coração. Está constantemente olhando, analisando e medindo o seu coração, os seus desejos. Esse mandamento, ele interpreta todos os outros mandamentos e revela o ponto de partida de todos os pecados, que é a nossa concupiscência. Esse mandamento requer de nós, pura e simplesmente, que nós obedeçamos todos os outros mandamentos. Ele desmascara a aparência de atos externos. Os irmãos lembram do jovem rico? O jovem rico chega, nosso Senhor Jesus Cristo. Notem que ele chega se ufanando que ele cumpria a lei. Mas mesmo assim ele vai procurar a Cristo. Algo não estava legal. Havia um resquício de consciência o acusando. Um cumpridor da lei. Cumpridor da lei atual nós não temos. Nós temos muito subidor de monte e cumprimento de regimento interno. Mas aquela pessoa, ela vai a Cristo. E quando ela vai a Cristo, Cristo pergunta se ela tem obedecido os mandamentos. E Cristo deixa o mandamento de fora. E a pessoa diz: não, veja bem, tudo isso eu tenho seguido desde a minha mocidade. O exterior estava bacana. Todos podiam ver isso. Essa pessoa jamais ia falar isso diante de Cristo se ela pudesse ser desmentida. Ela só podia ser desmentida por aquele que sonda os corações. Então Cristo pega o mandamento que dá a compreensão de toda a lei. Mas ele não falou sobre cobiçar, ele mandou ele vender tudo. Exatamente. Porque esse jovem cobiçava as próprias coisas que tinha. Ele não podia tirar, aquilo era dele. A cobiça também se mostra nisso. A nossa vida e as nossas coisas não são nossas, são de Deus. Cristo não exige que todos nós vendamos tudo o que temos, entreguemos aos pobres e vamos atrás dele. Ele não exige isso, esse não é um mandamento para nós. Ele simplesmente faz um teste, uma prova para aquele jovem e mostra que, assim como a maioria de nós, ele não estava disposto a obedecer a Deus. As pessoas querem os milagres, mas se Cristo hoje chegasse numa igreja e dissesse: vocês querem me seguir? Sim, vamos então ao inferno. Não. Espera aí, eu quero ir para onde mana leite e mel. Mas você não queria me seguir? Não, mas veja bem, são pessoas que não estão preparadas para uma porta estreita, para um caminho apertado, para um vale de lágrimas, para um vale de sombra de morte. Cristo, ele desmascara o jovem rico,
porque ele cobiçava os próprios bens. E ele cobiçando os próprios bens, ele descumpria todos os outros mandamentos. De cara ele já tinha mentido. Ele não tinha Deus como o seu maior bem, ele tinha um outro ídolo. E assim por diante. Com que disposição de coração você busca obedecer a Deus, meu irmão? Qual é a disposição do seu coração? Você tem buscado obedecer a Deus para glorificar o seu santo nome? Você tem buscado glorificar a Deus como uma gratidão pelo que Ele fez e não uma busca pelo que Ele fará, como algo para pagar o que Ele fez, ou como algo para merecer alguma coisa? Qual é a disposição do seu coração? Lutero ele afirmou que esse mandamento ele não é direcionado àqueles que o mundo considera patifes e depravados, mas é destinado aos mais íntegros, às pessoas que querem ser consideradas honestas e virtuosas, porque não transgridem os demais mandamentos. É para essas pessoas que esse mandamento vem e desnuda. Eu repito, com que disposição de coração você tem buscado, se é que tem buscado, obedecer a Deus? Além da obediência de coração aos demais mandamentos, esse mandamento exige aquilo que é o melhor antídoto: piedade com contentamento. Piedade, se satisfazer em Deus, ou querer ser igual a Cristo Jesus, e ter contentamento. Lembra os versos lá que a gente leu no início? Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, em Hebreus. E aí Paulo diz o seguinte: tendo sustento e o que vestir, estejais contentes. Nós somos muito, muito mal agradecidos. Nós nunca estamos satisfeitos. Nós recebemos bênção sobre bênção. Estamos sempre infelizes. O abismo e o inferno não se satisfazem assim como os nossos olhos. Você está insatisfeito porque está doente, é curado. Você está insatisfeito porque não tem trabalho, recebe o trabalho. Você está insatisfeito porque o trabalho é ruim, mas ele te dá o alimento. Você está insatisfeito por causa do tipo de alimento que você está comendo. Aí daqui a pouco você não pode mais comer ele por algum motivo, seja por doença, seja porque ele te faz mal, seja... Aí você está insatisfeito novamente. Aí você quer uma casa, consegue porque está insatisfeito no aluguel. Consegue a casa, está insatisfeito na casa. Compra uma maior, continua insatisfeito. Os olhos não se satisfazem, enquanto não se satisfazerem em Cristo. Isso é estar contente. Isso é ter uma piedade contente. A piedade é o oposto da cobiça. Essa tem um desejo sem limites pelas coisas do mundo. É isso que a cobiça é. Já a piedade nos faz estar contentes com aquilo que nós temos. A piedade, ela mata em nós a inveja, porque se você está contente, grato a Deus por aquilo que tem, você não olha para o seu irmão, você não olha para o seu próximo com inveja. Muito pelo contrário. Você está satisfeito com o seu carrinho simples, ele te leva onde quer, ele está muito legal. O seu irmão comprou um carro melhor. Você consegue olhar e dizer, glória a Deus. Ele trabalhou, ele merece. Mas quando você não está feliz com o seu carro, você olha, desgraçado. Por que Deus? Eu tenho buscado obedecer todos os mandamentos desde a mocidade. Eu tenho sido dizimista. Eu fazia tal pecado, parei de fazer tal pecado há uma semana. E ao invés das pessoas se considerarem servos inúteis, por fazerem simplesmente o que são mandadas, elas acham que por fazer alguma coisa, elas têm que ser abençoadas. E mais do que o próximo. Quem está contente, mata a inveja. Mata o desejo de possuir aquilo que pertence aos outros. E pior, a inveja gera o desejo de que os outros percam aquilo que têm. É aquela velha coisa do homem
que é traído pela esposa ou que é abandonado pela esposa. Ela está com outra pessoa. E aí ele tem aquele sentimento, não é minha, não é de ninguém. Aí mata a mulher. Que a gente vê tanto idiota fazendo. Que a gente vê naquele caso onde a sabedoria de Salomão foi mostrada. Haviam duas mulheres, cada uma com seu filho, uma perdeu a criança. Havia uma criança só. Salomão disse, já que as duas estão discutindo, então corta a criança no meio, fica metade com cada uma. A invejosa, ela que não era mãe, não, beleza, porque se eu não tenho meu filho, ela também não deve ter. Mas a mãe disse não. A mãe não era invejosa. A mãe estava contente, porque seu filho estava vivo, ainda que fosse outra que cuidasse dela. Piedade, com contentamento. Agora, é errado tanto aborrecer-se com os recursos que possuímos. É errado, porque nós devemos ser gratos. Quanto é errado também uma atitude fatalista e estoica. Eu não tenho porque Deus não quer. Eu estou contente no Senhor. Deus não quer me dar. Eu podia ter estudado um pouco mais, eu posso ainda estudar um pouco mais e posso ter um salário melhor, mas Deus não quis que eu estudasse. Meu vizinho estudou, por isso ele comprou um carro melhor que o meu. Não tem problema. Deus quis que eu usasse aquele carro, que eu gastasse mais do que uma prestação de um carro em mecânica. É o que Ele quis. O mandamento o contentamento não exige de nós que nós fiquemos sentados, observando o mundo, e simplesmente por não dizer, ó vida, ó céus, ó tristeza das tristezas, também não façamos nada para ter algo melhor. Muito pelo contrário, foi mandado ao homem, 6 dias trabalharás. Nós vimos a respeito do roubo, nós devemos zelar pela nossa prosperidade e pela prosperidade dos nossos irmãos. Como é que nós zelamos pela nossa? Não sendo omissos no trabalho, trabalhando para obter aquelas coisas que nós precisamos, para ter uma propriedade que não possa ser roubada. A nossa condição atual, ela não é o destino dado por acaso, que os estoicos diziam. Mas a nossa condição atual é a vontade de um Pai soberano, amoroso e sábio, que é aquele quem sabe o que é melhor para nós. O teu dia hoje é o melhor dia para você, com tudo que você tem. Mas Ele também te deu força para você lutar por algo melhor. Com contentamento, sem inveja. Senhor, me ajuda. Senhor, eu vou arregaçar minha manguinha. E me ajuda. Eu não vou fazer troca. Eu não vou fazer 7 semanas para ser abençoado. Muito pelo contrário, ao invés de fazer 7 semanas para ser abençoado, eu tenho 7 dias por semana para agradecer por tudo que eu recebi. Inclusive pelo ar que eu estou respirando. E cada vez que eu estou respirando e não estou agradecendo, eu estou roubando a glória de Deus. Então eu vou trabalhar. Não ser ambicioso, invejoso, cobiçoso. Também não é substituir o desejo pelo não desejo. Ao invés da pessoa desejar muitas coisas, ser materialista, eu não desejo nada. Eu estou com uma vida assim com Deus, eu não desejo nada. Eu estou quase me alimentando do sol, eu estou muito tranquilo, eu não preciso de nada. Isso não é cristianismo, isso chama-se budismo. E a gente não pode confundir essas coisas. Devemos substituir o desejo errado pelo desejo certo. Os esforços que nós usamos para as coisas materiais, para correr atrás das imateriais. Devemos ter os nossos tesouros aonde a traça não corrói. Devemos ter o nosso coração aonde o verdadeiro tesouro deve estar. O nosso verdadeiro tesouro deve ser Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Não vamos entrar em mérito ou demérito sobre todas as coisas que serão acrescentadas. Eu creio fielmente que é o que está escrito no texto, que é alimentação,
e vestuário. Não vou entrar no demérito se você acha que vida abundante tem que ser, buscar em primeiro lugar o reino e você vai ganhar tudo de lambuja. Eu não creio nisso. Mas o foco que eu quero falar para você hoje é trocar o desejo errado pelo desejo certo. E o desejo certo é buscar em primeiro lugar a Deus, o seu reino, a sua justiça. Após termos Deus como objeto do nosso desejo, como o fim principal que nos foi dado, e o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo pleno e eternamente, que é a primeira pergunta do nosso catecismo. Após isso, nós devemos então trabalhar com honestidade, promovendo a nossa prosperidade e a do nosso próximo. Nós não devemos nos agarrar nas coisas materiais. Conta a história de um milionário na Inglaterra, muito rico. E ele morreu. E os irmãos sabem o que ele deixou quando morreu? Tudo. Ele não pode levar absolutamente nada. Não adiantou ter riquezas sobre riquezas. Ontem eu li uma história contada pelo Billy Graham, de dois amigos, conhecidos, um muito rico e outro muito humilde. E os dois envelheceram nessa amizade à distância. E quando estavam os dois à beira da morte, esse muito rico falou com uma outra pessoa que deixou registrado. Ele disse assim: eu estou a ponto de deixar toda a minha riqueza, mas aquela pessoa está a ponto de encontrar toda a riqueza. Buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça. Reino e a sua justiça. A justiça de Deus está em Cristo Jesus. É fácil nós cairmos na inveja e na cobiça. Muito fácil. Podemos cair na inveja das pessoas mais abastadas, mas o mandamento, como eu falei, ela nivela pobres e ricos. Você pode ser invejoso e cobiçoso num deserto. Ambos são invejosos. Podemos pecar cobiçando dinheiro, podemos cobiçar desejando a casa, a mulher do próprio. O cara é pobrinho, mas tem uma mulher bonita. Por que eu não tenho uma mulher bonita como a dele? O cara é pobrinho, mas ele tem um terreno que você anseia. O cara é pobrinho, mas ele foi honrado na igreja. Por que eu não sou? Note que não é somente o pobre que é invejoso, ou o pobre que cobiça. Todas as classes e camadas sociais são invejosas. Nós temos um exemplo bíblico para mostrar que a inveja não é uma via de mão única do pobre invejando o rico. Os irmãos lembram de Acabe? Rei, rico, possuía todas as coisas, mas ele queria uma vinha de Nabote. Ele queria a vinha de Nabote. E ele tenta comprar a vinha e Nabote diz: não estou a fim de vender, isso aqui é meu. E ele fica como o invejoso, como o cobiçoso, fica triste, vai para a cama, entra em depressão, porque a ansiedade dele de ter aquela vinha não deu certo. E aí Jezabel chega e diz: te coloca como um rei, vai tomar banho, vai te arrumar que eu vou dar um jeito nisso. E aí ela usa de mentira, de falsa acusação, para que Nabote seja apedrejado, morra, e Acabe tome posse daquilo. Veja, não precisa ser o pobre somente com o rico também tem inveja do pobre. Isso está registrado lá em 1 Reis, capítulo 21. Nós podemos invejar também o homem ímpio, como nós lemos na nossa introdução, o Salmo 73. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Nós não podemos cair nesse erro. Às vezes nós olhamos para alguns desses ladrões da nossa pátria, vivendo muito bem, não podemos invejar aquilo. Nós temos o que eles jamais vão possuir. Nós devemos desejar o correto, como diz no próprio Salmo: quando eu entrei na casa de Deus, eu entendi o fim do ímpio, eu entendi o que eu estou buscando, buscar o reino e a sua justiça. Esse mandamento ele demonstra claramente o domínio soberano de Deus sobre nós.
demonstra claramente os seus direitos, e os direitos de Deus cobrem todas as esferas dos nossos desejos, todas. O servo tem os desejos que o Senhor quer que ele tenha. Assim nós pecamos contra Deus e contra o próximo, quando nós mostramos falta de contentamento com a nossa condição, quando não estamos contentes com o lugar que nós estamos, com as posses que Deus nos deu, quando reclamamos e principalmente murmuramos sobre a nossa condição, quando achamos que merecemos mais do que o Senhor nos deu por algum motivo, quando cobiçamos bens materiais, privilégios econômicos e sociais, dons, família, corpo ou algo que pertença ao próximo, e quando privados de alguma vantagem, desejamos isso também ao próximo, desejamos que ele perca aquilo que nós não podemos ter, quando nos entristecemos com as suas conquistas e nos alegramos com as suas derrotas e com as suas perdas e com as suas quedas. Como a gente vê isso na igreja? Daqui a pouco, aquela pessoa que estava despontada, ela estava sendo chamada de puritana, ela escorrega. Nós todos pecamos, mas ela escorregou em algum pecadinho que a igreja se escandaliza. E aí nós vemos os outros que estavam submersos no pecado, não conseguiam nem enxergar o nível de pecaminosidade que estavam, se alegram. Concluindo, eu cito João Crisóstomo, chamado Boca de Ouro. Ele diz o seguinte: ainda mais perigoso do que o pecado da carne é o pecado da cobiça. O pecado da carne fica notório a todos. O pecado da carne você vai fazer, você pode ser refreado em algum momento. Agora o pecado da cobiça, ele está lá dentro, e ele vai trabalhando lá dentro, e ele vai sugerindo dentro do coração, assim como a serpente foi sugerindo a Eva. Veja bem, não é bem assim. O Alberto, ele é muito radical. Fica tranquilo. Não tem isso no coração, não vai. Você tem domínio total sobre tudo. E quando você vê, o interior se manifesta no exterior. Nós não podemos, irmãos, nos contentar e principalmente nos enganar com uma conformidade externa à lei de Deus. Eu digo contentar por alguns que imaginam que podem obedecer a lei ou alguns mandamentos. Mas eu gosto de dizer, se enganar. Porque quando nós achamos que cumprimos a lei, nós somos iguais ao jovem rico. Tiago nos ensina que se nós tropeçarmos numa vírgula, nós somos condenados por toda a lei. Eu até diria, quem dera que nós tropeçássemos apenas em algumas vírgulas. Mas não, nós vamos de rolo na lei. Esse mandamento sonda os nossos corações. Não adianta um cristianismo falso, espúrio, exterior, se o interior do copo, que não foi lavado pelo sangue de cordeiro, está cheio de imundície. Devemos nos arrepender e vigiar. Devemos desejar que o Espírito Santo de Deus purifique os pecados dos nossos corações, nos lavando com o sangue de Cristo Jesus. A pureza verdadeira é do interior para o exterior. Notem que até em algumas comunidades o crente parece que eles tentam formar o crente de fora para dentro. Não faz isso, não faz aquilo, não faz aquele outro. Mas isso nasce de dentro para fora. Isso nasce quando você deixa de cobiçar as coisas do próximo. Quando o seu interior é limpo, e aí as coisas externas não se tornam mais agradáveis, se tornam indesejáveis. Aí você entra na condição que Paulo falou. Aquilo que eu quero fazer, eu não consigo muitas vezes, e o que eu não quero, eu faço. Quem me livrará do corpo dessa morte? Eu afirmei há pouco que Calvino disse que a ansiedade é falta de fé. O orgulho nos faz ter uma visão deformada de nós mesmos e gera essa ansiedade. O orgulho faz com que nós nos achemos, nós nos sentimos aquilo que nós não somos. Isso gera inveja, isso gera cobiça daquilo que imaginamos que nos seria por direito ou que nos seria por mérito, uma desconfiança e um desagrado com aquilo que nós temos. Nós acabamos desconfiando daquele que nos amou primeiro, que deu-se, entregou-se à morte de cruz, entregou-se a si mesmo. E a Bíblia nos ensina que
aquele que nos deu tudo isso, será que não nos dará também todas as coisas? Será que aquele que veio por nós, que morreu por nós, que ressuscitou por nós, que nos chamou, vai deixar o justo passar fome? Será que quem fez tudo isso, as preocupações menores, Ele não cuidaria? Ele não cuidaria das nossas necessidades básicas e do nosso bem-estar físico? Certamente que sim. Certamente que sim. Eu quero ler aqui um trechinho, lá de Mateus 6, diz o seguinte: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, elas não semeiam, elas não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós que ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? Curso é estatura, é comprimento. Um côvado seria uma medida de um braço, 45 centímetros. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Notem, Jesus aqui não está dizendo para você sentar e esperar que caia do céu roupa, comida. Ele está dizendo que os lírios, eles não trabalham, mas são vestidos. Quanto mais nós, se trabalharmos, seremos vestidos por aquele que se entregou por nós. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Irmãos, a cobiça não deve achar lugar no crente. Não combina. Não dá, não pode, nós temos que eliminar. Mas ela está em todos os 10 mandamentos. E este mandamento, ele permeia os demais, ele é a interpretação dos demais, ele nos dá uma correta compreensão de todos. E então está explícito agora, no fim, para nos convencer da nossa pecaminosidade, da desesperança em ser justificado pelas nossas próprias obras, pelos nossos méritos, para vermos qual é a nossa situação e quão desesperadora é, e aí nos conduzir a Cristo em humildade. Citando um texto de Boyce, com algumas adaptações minhas, nós não o adoramos como deveríamos, nós elegemos ídolos por não honrarmos o seu santo nome, não nos alegramos com o dia do Senhor, nem o servimos. Além disso, somos falhos no trato com os nossos pais e autoridades, matamos o nosso próximo por ódio ou com o olhar, quando não de forma literal, cometemos adultérios por pensamentos e quem sabe alguma vez por atos. Não temos sido os verdadeiros, mentimos e roubamos de várias formas, desejamos e cobiçamos as coisas que são dos nossos vizinhos. A lei nos desmascara. Completando agora os 10 mandamentos, você não consegue ficar diante da lei com a tua pose de santarrão, mas sim com humildade, com muita humildade. A lei, ela é terrível, a lei, ela é justa, ela é santa, ela é doce, ela é bela, ela é a expressão de Deus, ela é a expressão da santidade de Deus. Ter a lei hoje é algo gracioso de Deus. Como Paulo diz que se não viesse o mandamento, ele não saberia que tinha seu pecado. Vindo o mandamento, reviveu o pecado. Deus nos encaminha a Cristo através da lei. Nada é tão maravilhoso na Bíblia, meus irmãos. Nada é tão maravilhoso na Bíblia. Nada é tão lindo, nada é tão belo na Bíblia. Notem como a lei foi entregue. Um monte tremendo, trevas, trovões, vozes. O povo atemorizado, nem o animal podia encostar no monte. 40 dias Moisés lá em cima. E o povo ouve a voz de Deus, no meio aos trovões.
entregando a sua lei. É algo glorioso, mas veja, há algo mais glorioso, e somente isso é mais glorioso que a lei de Deus revelado, é o Evangelho. O Evangelho do nosso Senhor, ele pode e deve ser considerado a revelação mais excelente, mais doce, mais sábia, mais graciosa, mais amorosa, mais profunda e mais importante. A lei, ela nos leva até Cristo, até os pés de Cristo. O que a lei exige de nós, o Evangelho nos concede. A lei exige, o Evangelho concede, o Evangelho dá. O Evangelho, como eu disse na quarta-feira, o Evangelho não é aquilo que nós podemos fazer para Deus, como muitos têm ensinado. O Evangelho é aquilo que Deus fez por nós. Por isso que o Evangelho concede o que a lei exige. E o que ele fez? Ele pagou o castigo. Ele pagou o que nós deveríamos pagar. Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo morreu por todo aquele que não cumpre a lei, e nós não cumprimos a lei. O nosso orgulho, meus irmãos, como diz Thomas Watson, o nosso orgulho coroou nosso Senhor Jesus Cristo com uma coroa de espinhos. Cristo morreu por nós. Ele pagou o preço, ele propiciou a Deus na cruz, ele cumpriu a lei por nós. O nosso pecado, a nossa transgressão e a nossa iniquidade estavam sendo crucificados em Cristo Jesus, estavam nele. Hoje a lei não nos condena, mas ela nos humilha. E por isso que nós temos que falar sempre nela. Ela nos mostra como dependemos diariamente de Cristo. Somente com a pregação da lei, o Evangelho é doce. Ninguém vê beleza em Cristo se não se sente condenado pela lei. Não existe boa nova sem a má nova. Mas mesmo depois de crer em Cristo, a lei ela nos humilha e nos leva a um estado de dependência, de humildade, de constante quebrantamento pelos nossos pecados. Hoje nós obedecemos a lei em amor, obedecemos com todas as nossas forças, sabendo que não conseguiremos obedecê-la plenamente, mas devemos buscar sermos santos como Ele é santo, para a sua glória, sendo moldados à imagem de Cristo Jesus, nosso Deus. Amém? Vamos ficar em pé. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por essas semanas que nós pudemos estudar a Tua lei. Obrigado pela Tua lei registrada. Que Teu Santo Espírito possa gravar em nosso coração. Torna, Senhor, a lei doce para nós. Torna a lei o caminho que nós queremos percorrer e andar. Segura os nossos pés, Senhor, nesse caminho, para que nós não nos desviemos. Principalmente, Senhor, tem misericórdia de nós, porque nós constantemente quebramos a Tua lei. Por isso, Senhor, te agradecemos ainda mais por Cristo Jesus, pelo Emanuel, pelo Deus conosco, pelo Evangelho, pela boa nova que nos livra da condenação da lei, por aquele que pode tornar a lei doce para nós, por aquele que sofreu a condenação que nós merecíamos. Obrigado por aquele que imputou a nós a sua justiça, o seu cumprimento perfeito e pleno da lei de Deus. Obrigado, Senhor, por Cristo Jesus. Obrigado pela cruz. Obrigado pela salvação. Obrigado pelo Teu amor em nos amar primeiro, enviando Cristo para morrer por pecadores como nós. Nos ajuda, Senhor. Que o Teu Santo Espírito possa efetuar em nós o querer e realizar. Que nós possamos cada vez mais nos adequarmos à Tua lei, como uma forma de gratidão e uma forma de ser moldado e modelado à imagem de Cristo Jesus, durante esse tempo de santificação, enquanto aguardamos a glorificação. Que nós não fiquemos desesperados, Senhor, por não cumprir a Tua lei, mas que não usemos também de acomodação e relativização para não obedecê-lo. Que busquemos como uma oferta de amor, de um louvor agradável a Ti. Por isso,
nos modela conforme Cristo Jesus. Obrigado por tudo, Pai. Nós oramos em nome de Cristo. Amém.